Boa noite, começando aqui a nossa live, momento devocional da Congregação Luterana da Penha. Deixa eu enviar o link, a gente tem ainda alguns minutos antes de começar, mas já é um momento que a gente pode ir começando a se preparar para esse momento devocional, onde vamos falar sobre o batismo. Boa noite, todos irmãos e irmãs da Congregação Luterana da Penha. Vou pedir para quem for entrando, deixando o seu boa noite, para a gente poder também saber quem está assistindo. Boa noite, dona Leni, seja bem-vinda. Esperar mais alguns minutinhos, que a nossa devoção começa às 7. Enquanto isso, a gente vai cantando algumas músicas. Boa noite, Jonatas. Sejam bem-vindos. Como é que tá, vocês que já estão aí? Como é que tá a questão do som? Ele tá melhor do que na semana passada? Dá para ouvir melhor? Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Rafael que tá longe aqui. Enquanto vai dando horário, a gente vai cantando uma musiquinha. Vamos cantar a música 65 do Celebrai. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus os ama e o seu perdão sempre os salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus os ama e o seu perdão sempre os salvará.
Boa noite, pessoal que está chegando aí. Boa noite, Andréia, minha mãe, Eliane, tá bom som? Muito obrigado. O feedback aí do pessoal. Dona Cleia, boa noite. Dona Leni também. Sejam bem-vindos a esse momento devocional aqui da Congregação Luterana da Penha. A gente está experimentando agora fazendo um formato diferente, um formato ao vivo, onde vocês também podem interagir. A gente vai falar hoje sobre o sacramento do batismo. Então, se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram saber, ou querem tirar alguma dúvida, ou esclarecer algum aspecto desse sacramento, vocês podem também deixar um comentário, que eu vou fazer uma breve explicação sobre o sacramento do batismo, e depois a gente pode também ir conversando um pouco sobre de diversas dúvidas que podem surgir na vida prática também da igreja. Nós também teremos um momento de oração logo após o estudo. Então, se alguém também deseja incluir algum pedido, pode também deixar aqui nos comentários que serão incluídos também na oração de hoje. Boa noite, Kelly. Seja bem-vinda. Então, se acaso alguém deixar o seu boa noite e eu esquecer, não se sintam tristes, que eu vou tentar dar oi para todo mundo que chegar. Obrigado, Marco Antônio. Internet e áudio estão ótimos. Coloquei um fone de ouvido hoje para ficar um pouquinho melhor, para vocês me ouvirem de uma forma mais clara. Vamos cantar mais uma música antes de começar esse momento de estudo? Deixa eu achar uma legal aqui, que eu saiba tocar também. Vamos cantar 52. Nós estamos cada um em suas casas, mas também estamos na presença de Deus, né? Reunidos pela internet, as maravilhas que a internet propõe pra gente, né? Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos culto a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos culto a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Então nós iniciamos esse momento de devoção em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente vai falar hoje sobre o batismo. Uma pergunta, né? Quem aqui lembra a data do seu batismo? Óbvio que
a maioria na igreja luterana, as crianças são batizadas quando são bebês, então muita gente não se lembra do dia, assim como o dia do nascimento. Mas a gente tem certificado, pais que nos lembram também, né? E a data do nosso batismo é uma data muito importante, porque ela também é onde nós comemoramos o nosso nascimento espiritual, o nascimento para uma nova vida. E Deus ele vem até o ser humano de diversas formas. A gente pode definir os sacramentos, tanto o batismo como a Santa Ceia, como Deus vindo ao nosso encontro, Deus vindo ao encontro do seu povo, da sua criação. E para nós podermos falar um pouco sobre batismo, a gente também tem que definir o que é um sacramento e também o que são os meios da graça. Então, Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, ele oferece a todos a graça do perdão gratuito e também a sua paz com Deus. É isso que significa até a palavra religião, é religare, né? Religar com Deus. Só que essa graça que Jesus conquistou, ela não cai do céu automaticamente. E também não é alcançada através da meditação ou pelo esforço, né? Nem com contato com o pessoal, com a natureza e assim por diante. A graça de Deus, ela é comunicada aos homens através da palavra dele, né, o seu evangelho, e também através dos sacramentos. Por isso que nós denominamos palavra e sacramentos como meios da graça, ou seja, a gente pode fazer uma análise desde o começo, desde a criação dos relatos que nós temos na Bíblia, de que Deus ele agia através de algumas pessoas. Então ele agia através dos profetas. Então os profetas anunciavam a palavra que Deus queria. Então Deus age de uma forma indireta. Óbvio que Deus age diretamente na salvação quando ele envia Jesus. Mas para alcançar, para trazer a salvação para alguém, é então anunciada de alguma forma. Então se usam esses meios. Deus usa uma forma mediata. Então, a palavra é uma forma e também os sacramentos. E esses são instrumentos únicos que criam e fortalecem a fé salvadora. E isso é importante a gente definir também. A gente vive num mundo que é muito espiritualizado. Ou seja, cada pessoa tem a sua fé. Mas é importante nós sabermos que para a nossa salvação eterna nós temos que ter a fé no objeto certo, que é Jesus Cristo e a sua obra. Então, sobre os meios da graça, eles foram entregues por Deus para a igreja cristã, que são a união de todos aqueles que creem em Jesus. E essa igreja deve administrar esses meios. E como ela faz isso? Pregando a palavra e oficiando os sacramentos. Para a gente definir o que é um sacramento, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. O sacramento ele é um ato que foi ordenado por Deus ou por Jesus na Bíblia. Jesus também é Deus, então por Deus ele foi ordenado, no qual a palavra de Deus é unida a um elemento terreno e visível. E essa união traz um benefício. Então, se a gente for parar para pensar no batismo, especificamente, nós temos a água, que é esse elemento terreno, nós temos a ordem de Deus, que é batizar as pessoas, isso a gente vai ver também um pouquinho para frente, Mateus 28, 19, e essa união da palavra de Deus com o elemento traz uma promessa. Então, para ser um sacramento, de acordo com o que nós luteranos cremos, tem que ter esses três elementos. A palavra de Deus, a sua ordenança, a união dessa palavra com um elemento físico, visível, palpável, tocável, e a promessa de uma bênção. Então, seguindo e essas bênçãos, obviamente, têm a ver com a fé, com a esperança e a salvação de alguém. Então, nesse sentido, nós, luteranos, através do que nós conhecemos da palavra de Deus, nós aceitamos e praticamos apenas 2 sacramentos, que são o batismo e a Santa Ceia. Por quê?
No batismo nós temos esses elementos e existe a promessa de que a partir do batismo pode haver salvação. Não pode, há salvação. Existe salvação daquele que crê e for batizado. E assim como na Santa Ceia também, nós temos todos esses elementos e a promessa de que o sacramento fortalece a fé verdadeira. Se a gente for parar para fazer uma análise, existem outras denominações que às vezes têm mais sacramentos. Uma delas costuma dizer que o casamento ele é um sacramento. No entanto, seguindo essa convicção e essa definição que eu comentei agora, a gente não tem como identificar o casamento como um sacramento em si. Bom, nós temos a ordenança de Deus, sim, o casamento foi ordenado por Deus para Adão e Eva, e ele quer que as pessoas se casem. Ele diz que o casamento tem bênçãos, sim, o casamento tem bênçãos para a família, os filhos são bênçãos para o casamento, para os pais também. Só que o casamento em si não traz benefícios ou salvação para a pessoa. Tanto que em vários outros textos, o próprio apóstolo Paulo fala que se alguém deseja o episcopado ou quer viver uma vida para Cristo, é bom que não case. Então a gente pode notar que se uma pessoa se casa, ela não faz diferença na sua salvação. A sua salvação é apenas para ela. E o casamento pode sim trazer muitas bênçãos terrenas, mas não as bênçãos que o batismo e a Santa Ceia oferecem. Então por isso que nós definimos como igreja que as únicas meios da graça, que sacramentos, são esses dois, o batismo e a Santa Ceia, que prometem perdão, vida e salvação. Então, para a gente usar lermos os textos bíblicos que defendem o batismo como um sacramento, o primeiro deles, que nós sempre citamos, é o texto de Mateus 28:19, onde Jesus ordena aos seus discípulos que eles vão para o mundo e batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui está a ordenança. Jesus chama os seus discípulos e claramente diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra, essa ordem de Jesus, unida com a água, faz com que o sacramento do batismo aconteça. Então, Lutero ele define da seguinte forma o batismo. O batismo não é apenas água simples, mas é água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. Temos a promessa divina de que no batismo o Espírito Santo, pelo poder da palavra, perdoa os pecados e cria a fé salvadora. E aí eu quero trazer um texto para a gente refletir também um pouquinho, que é o texto de João 3, onde Jesus ele encontra com um mestre da lei, um fariseu chamado Nicodemos, e eles estão num jantar conversando a respeito da salvação e sobre a obra de Cristo, e eu vou ler o texto para a gente. João 3, do versículo 1 até o versículo 8. E assim está escrito. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, que significa mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem
do Espírito. Aqui nós vemos um texto claro, onde o próprio Jesus fala da importância do batismo. Sem o batismo, aqui, de acordo com as palavras de Jesus, um ser humano não pode chegar ao céu, não pode receber a salvação. Então, aqui está a necessidade também e a urgência de que Jesus, quando chama os seus discípulos em Mateus 28, para dizer para eles que eles têm que batizar as pessoas. Que o batismo, ele é esse lavar regenerador, né? Então, o nosso batismo, ele é um nascer de novo. Por isso que no começo da nossa devoção eu comentei que a gente tem 2 datas de aniversário. Uma que é o momento que a gente nasceu, que todos nós comemoramos todos os anos, e também tem a data do nosso batismo, que é o registro de onde nós fomos registrados como filhos de Deus. E um outro texto interessante para fazer isso ter mais sentido ainda para a gente, está registrado em Gálatas 3, do versículo 26 até o versículo 27, e ele também aqui está falando do batismo. Prestem atenção no que está escrito. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. A palavra qualidade aqui, em outras traduções, ela pode ser traduzido por méritos de Cristo. E isso a gente vai falar um pouquinho depois também. O termo batizar, e aí é interessante a gente também olhar para o texto original, ele vem da palavra baptizo, do grego. E a sua tradução significa limpar, lavar, aplicar água em alguém. E isso faz sentido, né? Batizar, a gente tem que usar água, afinal é isso que faz. A água, ela limpa, mas ela não limpa apenas o nosso corpo. No caso dos luteranos, não limpa só o topo da cabeça. Essa água unida com a palavra de Deus, ela lava o nosso coração, lava a nossa iniquidade que nós recebemos da nossa natureza humana, assim como Cristo falou aqui. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então, nós precisamos sermos seres espirituais, trava a língua aqui, para podermos receber a salvação. Então, vem a importância também de nós sermos batizados. E aí a gente entra numa questão interessante. Algumas denominações têm uma prática do batismo diferente da que nós somos acostumados. E o próprio verbo batizar, que significa utilizar água para aplicar em alguém, nos dá uma certa brecha na prática do batismo. Como assim? Existem denominações que afirmam que o batismo só é válido se a pessoa ela foi imergida, ou seja, todo o seu corpo foi coberto por água. Então, algumas igrejas olham para a forma como a Igreja Católica ou como nós batizamos por derramamento de água, que é molhar um pouco a cabeça, para dizer que nós não praticamos o batismo correto. No entanto, a Bíblia não nos diz exatamente como deve ser feito o batismo. Nenhum texto diz que tem que ser por imersão. Até no próprio batismo de Jesus, não está escrito em lugar algum que Jesus foi imerso na água. Apenas diz que ele foi batizado, ou seja, foi utilizada a água. Alguns historiadores também afirmam que... Tinha um mosquito aí na frente. Também afirmam que onde João Batista estava batizando, a água ficava pelos joelhos, porque ele ficava ali onde as pessoas, num lugar mais baixo, onde as pessoas podiam passar pela margem do rio para o outro lado. Então ali ele ficava batizando. Então, a não ser que Jesus tivesse de fato ficado deitado no riacho, também é uma coisa que a gente pode pensar também. Então, o importante não é o quanto de água que é usado, se é por aspersão, derramamento ou imersão.
O importante é que se tenha água, que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que ele tenha a promessa, né? Então, se ele é feito seguindo isso, tendo a água e tendo a promessa de Deus, a palavra ali, é um batismo válido. Então, o batismo feito conforme a promessa de Deus, que tenha fé no perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é válido, não importando onde foi feito, nem em que denominação religiosa ele foi feito. Portanto, aqui também a gente define uma coisa: basta ser batizado uma vez. E quem já foi batizado não é batizado novamente se ele deseja ser membro da Igreja Luterana. Uma coisa importante que a gente pode levantar disso é que em alguns lugares, em algumas denominações, o batismo ele é tido como um símbolo. Eles dividem o batismo em dois. Afirmam que existe o batismo pelas águas, que para eles é um ritual de entrada na igreja. Eu já conheci pessoas que foram batizadas 4 vezes porque acabaram se desviando no momento da sua vida e voltaram para a igreja e tiveram que ser rebatizadas. Então, é só, para algumas, é só um ritual de entrada. E aí eles colocam um outro batismo que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas, para nós, seguindo a palavra de Deus, nós cremos em apenas um batismo. E aqui está um texto para a gente também confirmar isso. Efésios 4, no versículo 5. Aqui diz: há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Existe apenas um batismo para a salvação. Se é feito de outras formas, usando muita água ou pouca água, não importa. Mas apenas um batismo é válido. E nesse batismo nós somos revestidos com os méritos de Cristo. O que significa ser revestido com os méritos de Cristo? Quando nós formos julgados por Deus no juízo final, Deus vai olhar para nós. E no lugar de olhar para o nosso coração pecaminoso, nosso coração sujo, com a nossa alma, que, assim como Lutero dizia, é um saco de vermes, ele vai olhar e vai ver Cristo no nosso lugar. E é isso que significa receber o batismo, né? Nós recebemos o Espírito Santo que nos dá a fé em Cristo. Então, recebendo o Espírito Santo e a fé, nós somos também revestidos da glória de Jesus. E isso também é uma promessa de esperança para a nossa vida eterna. E aí, a gente chega em algumas questões. O Marco Antônio comentou agora, foi batizado na Igreja Católica. A Igreja Católica batiza também utilizando água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa que é interessante a gente comentar também sobre o batismo é que o batismo é ação de Deus em favor do ser humano. Então, de certa forma, mesmo que o batismo ele foi dado para a igreja, e os pastores são representantes da igreja, chamados pela igreja para administrar palavras e sacramentos, o batismo ele pode também ser feito pelos membros em algum caso de emergência, né? Tem muitas pessoas, às vezes, bebês que nascem com dificuldades e na UTI, e outra pessoa pode fazer sim o batismo. Mas é importante que siga tendo água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque não depende de quem está fazendo o batismo. Não depende se é o pastor, se é o pai, se é algum enfermeiro, mas depende da ação de Deus. E Deus nos ensinou a agir dessa forma e Ele nos promete que quem é batizado recebe o Espírito Santo. Boa noite, pessoal que está chegando, a Vanessa, a Gisele,
a Noeli, a Andréia também, foi batizada na Igreja Católica. Legal o pessoal lembrando da data, é muito importante a gente lembrar da data do nosso batismo. Né? Dá para fazer também 2 festas no ano, aproveitar quando acabar a pandemia para a gente se reunir, faz uma festa de aniversário e outra de aniversário de batismo também. Então nós temos algumas questões práticas para a gente falar sobre o batismo também. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar também, fiquem à vontade. A gente fazer esse momento de estudo de uma forma que a gente possa conversar também a respeito. Quem deve ser batizado? Cristo mandou batizar todas as nações. Todas as nações, isso inclui etnias, povos, raças, todas as pessoas. Como o batismo promete o perdão dos pecados, só não precisa ser batizado aquela pessoa que não tem pecados. Então, se vocês conhecem alguém, algum ser humano que não tem pecado, então essa pessoa não precisa do batismo. Mas, como nós não conhecemos, como todos os seres humanos têm pecados, então todos deveriam ser batizados. E aí a gente entra numa questão importante. Aqui Jesus disse para batizar todas as nações. Ele não diz batizem todas as nações de pessoas que compreendem o que o batismo significa e tenham a partir de 14, 15 anos. Não, ele diz batizem e ensinem. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e depois ensinem. E aí é porque nós, como igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, batizamos crianças recém-nascidas. E a gente traz aqui quatro razões para a gente fazer isso. As crianças também têm o pecado dentro de si. A possibilidade de doenças e da morte é um sinal evidente de que alguém tem pecado. Afinal, o salário do pecado é a morte e todos precisam da graça de Deus. O Salmo 51, versículo 5, que é um salmo de Davi, ele diz o seguinte: de fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que foi concebido. Em outras traduções que nós estamos mais acostumados, ele diz: em pecado eu nasci e na iniquidade me concebeu a minha mãe. Ou seja, não existe essa ideia de que uma criança recém-nascida não é pecadora. Porque desde da sua concepção, ela já é da natureza humana, assim como Jesus diz, que nos textos que nós lemos. Quem nasce de pais humanos é ser de natureza humana, e nós sabemos que a natureza humana ela é pecaminosa. Então, existe sim a necessidade do perdão. Existe a necessidade de nós oferecermos o perdão, e Deus oferece o perdão através do batismo. Em Efésios 2:3, também diz o seguinte: de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que nosso corpo, a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então, existe a necessidade. E se nós, como igreja... Desculpa, passando um carro aqui. Se nós, como igreja, administradores da graça de Deus, que podemos oferecer o perdão, por que nós não vamos fazer isso também por uma criança recém-nascida? Outro ponto, as crianças também estão incluídas na ordem de batizar todas as nações, pois elas fazem parte dos povos. Além disso, não há nenhuma proibição quanto a isso. Não existe nenhum texto bíblico que nos diz que não devemos batizar crianças. Como as crianças ainda não podem confessar os seus pecados e receber o perdão pela palavra e santa ceia, o que eles vão fazer mais tarde, também vou explicar um pouco esse rito da igreja, o batismo se torna um único meio ao nosso alcance. Além disso, como eu falei, não há nenhuma proibição ou registro de impossibilidade do Espírito Santo atuar em uma criança. Boa pergunta, Marco Antônio. Eu vou responder essa pergunta logo, logo. Então, outro ponto que também sobre isso é porque amamos
os pequeninos e queremos incluí-los o quanto antes na família de Deus. O batismo não depende de quem está sendo batizado, não depende de quem está batizando. Ele é total ação de Deus no ser humano. O Marco Antônio fez uma pergunta interessante aqui. Pastor, se Jesus não tinha pecado, por que foi batizado? De fato, Jesus não tinha pecado. Mas Jesus ele foi o sacrifício em favor do ser humano. E ele teve que passar por todas as coisas que nós, seres humanos, teríamos que passar, no caso, se nós fôssemos condenados. Então Jesus ele recebe o batismo, assim como o Lucas falou, para nos deixar um exemplo de que há necessidade de receber o batismo e também para se cumprisse também a vontade de Deus nele. Assim como o ser humano recebe aquilo de Deus, Jesus também ele recebe o batismo para nos deixar uma forma como nós devemos agir também. Aqui o pessoal falando de foi batizado, isso é legal. E uma coisa importante, né? Qual é a utilidade do batismo com o passar dos anos? Né? Muitas pessoas acabam sendo batizadas, às vezes os pais batizam os filhos porque virou um costume, e que né, não deixa de ser bom, né? Batizar as crianças e tudo mais. Só que alguns pais acabam batizando e não trazem as crianças para a igreja, não ensinam. Então elas fazem o mandamento de Jesus pela metade. O batismo, ele é ação de Deus, sim, mas após o batismo nós temos uma questão chamada ensino. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela nunca mais se desviará dele. E nós também estamos em constante aprendizado com a palavra de Deus. Exatamente, até pela morte Jesus passou. Nós, por causa de Cristo, por causa do pecado, vamos passar pela morte terrena. Mas, por causa de Jesus e da sua obra, a morte eterna já não é problema para nós, não nos assusta mais. Então, no batismo, Deus faz uma aliança conosco. Ele se torna o nosso Pai e nós os seus filhos pela fé. E com isso, temos a garantia da vida eterna, da herança da vida eterna. E o batismo é importante por quê? O que eu fiz no começo da devoção? Né? Eu fiz o sinal da cruz e iniciei em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Toda vez que nós fazemos o sinal da cruz, nós devemos nos lembrar do nosso batismo. Porque no dia do nosso batismo também foi feito esse sinal na nossa fronte e no nosso peito. Então, quando nós lavamos o rosto de manhã, quando nós vamos tomar banho e sentimos que o nosso corpo, que estava sujo, suado, ele começa a ficar limpo, nós também devemos nos lembrar que Deus fez também isso por nós. Nós estávamos completamente sujos e imundos de pecados, e Jesus nos dá o seu perdão e pelo seu batismo nós somos lavados. Então, cada vez que nós nos arrependemos e pedimos perdão pelos pecados que nós cometemos, nós estamos renovando a promessa de fidelidade feita no batismo. Que fidelidade é essa? No batismo, os padrinhos das crianças afirmam a fidelidade ao serviço de Deus, de receber o nome de Filho de Deus e viver nessa fé. Então, não é necessário um novo batismo. Ele se renova todos os dias, sempre que nós lembramos que somos batizados. É uma aliança que Deus fez conosco. Então, o batismo ele é sempre válido, mas precisa sempre ser lembrado e reassumido pelo arrependimento diário. Então, para fazermos isso, também continuarmos ensinando, nós temos algumas cerimônias relacionadas ao batismo. A mais comum delas, que é o rito da confirmação, é onde um adolescente ele confirma a sua fé recebida no batismo. Ou seja, a criança é batizada e ali ela recebeu o Espírito Santo, recebeu a sua fé, ela foi ensinada pelos seus pais, pelos seus avós, também pelos professores de escola dominical,
E aí, quando ela tem a própria responsabilidade pela sua fé, digamos assim, então ela publicamente confessa a sua fé perante Deus e perante a igreja. É isso que esse rito faz. Não significa que ali a criança tem um novo batismo. Não. Mas ela está reafirmando perante a congregação os votos que foram feitos no dia do seu batismo. Outra situação também, que também é muito comum, é quando os adultos, alguém que nunca foi luterano, ela assume professa, anuncia a sua fé publicamente. Né? Há algumas semanas nós recebemos por profissão de fé o senhor Alexander. Ele veio, nós estudamos as doutrinas principais da igreja, ele já foi batizado, ele então já tinha fé, pois a fé vem pelo ouvir também da palavra de Deus, por isso que é um meio, né, uma forma, e ele então professou a sua fé, que ele assume a responsabilidade de ser membro da igreja e continuar estudando e fortalecendo a sua fé através da palavra de Deus. E aí a gente tem a questão dos padrinhos no batismo. Eu estou trazendo várias informações sobre o batismo para nós relembrarmos e para também ver se vocês têm algumas questões, algumas perguntas para falar a respeito. Escolher padrinhos e madrinhas não é uma ordem divina. Né? Esse costume que nós temos de quando batizamos uma criança que ainda não pode responder por si só, os pais costumam chamar padrinhos para serem testemunhas que a criança está sendo batizada de forma correta. Porém, a igreja cristã introduziu esse costume por razões históricas, especialmente para que as crianças tivessem substituto caso perdessem os seus pais. O que era muito comum no início da igreja cristã. Os pais tinham que ir para a guerra ou acabavam falecendo por algum motivo, e as crianças, para não ficarem desamparadas, então a própria igreja cristã resolveu, no ritual do batismo, chamar algumas pessoas que são de confiança e que de preferência tenham a mesma fé em Jesus. É isso que é importante também nós levarmos em consideração no batismo, quando nós chamamos alguém para ser padrinho. Não que pessoas de outras religiões não possam ser padrinhos, mas o recomendado é que os padrinhos tenham a certeza da sua fé, creiam em Cristo como seu Salvador e que eles vão fazer o possível para que essa criança também permaneça nessa fé em qual ela foi batizada. Então, os pais, eles assumem a função de testemunhas e auxiliares na educação cristã do afilhado. Então, se um padrinho não é cristão, ele apenas serve de testemunha daquele ato. Mas os padrinhos que têm a mesma fé, então, vão incentivar aos pais, dar apoio a eles também e se preocupar em que o seu afilhado seja instruído na fé verdadeira e que ele continue vivendo essa fé. E aqui uma questão também, que eu já falei antes, né? A ordem sobre quem pode oficiar o batismo. A ordem e o privilégio é dado a todo cristão, pois todos os cristãos são da igreja. Em caso de emergência, cada um deve oficiar o batismo, mas normalmente celebra-se o batismo no templo por uma questão de ordem e bom senso e também para ser uma festa de apresentação aos irmãos na fé. Os pastores são as pessoas preparadas e escolhidas para ministrarem os sacramentos. Recebem essa incumbência da parte de um grupo, a congregação, através de um chamado. Né? Os pastores não foram colocados ali porque querem. Não, óbvio que os pastores querem estar ali. Mas é que os pastores também estão aqui como representantes da igreja. A igreja se reúne em assembleia e a igreja, guiado por Deus em oração, também escolhe um pastor para trabalhar e anunciar e administrar os sacramentos e a palavra de Deus, a anunciar o evangelho. E uma questão importante: pode alguém se salvar sem ser batizado? Deus mandou batizar para perdão de pecados.
Então, quando alguém é batizado, aquela pessoa recebe o perdão. Por isso o fazemos o quanto antes para a nossa paz e ninguém deve rejeitar o batismo. Porém, existem muitos casos onde há fatalidades, onde crianças podem morrer de forma repentina. E então, cabe a nós confiarmos no grande amor de Deus e em sua misericórdia, e que por muitas vezes toma caminhos que nós não compreendemos, são incompreensíveis. Deus, ele nos dá meios para anunciarmos a sua palavra e nós, como igreja, devemos fazer o possível para continuar levando o evangelho adiante. Isso quer dizer, ser batizado. Nós a partir do batismo, somos tornados filhos de Deus. Mas somos filhos de Deus para quê? Claro, para receber o perdão, a salvação, mas também para anunciar a graça que Deus dá ao ser humano através de Cristo. E nós, por sermos revestidos de Cristo, através de nossas ações, também em resposta ao amor de Deus, transmitimos a mensagem, anunciamos o amor através de nossas palavras e ações. Boa noite, Ruiter. Seja bem-vindo a esse momento devocional aqui da Celpenha. Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós conversamos até agora, sobre o batismo? Sei que o Lucas deve estar se doendo aí, querendo falar alguma coisa. Sobre o batismo, era isso que eu tinha preparado para a gente falar hoje. Caso alguém tiver mais alguma pergunta, pode deixar aqui. Vamos cantar mais uma música, enquanto vocês também podem pensar em alguma pergunta ou algo que vocês queiram saber a respeito do batismo ou sobre alguma outra coisa. E quem quiser também pode deixar o seu pedido de oração, que após essa música nós iremos também orar ao nosso Deus pedindo a sua proteção. Vou cantar a música 37, Espelho. Quem quiser cantar junto em casa pode cantar. E enquanto isso, se alguém tiver algum pedido de oração, como eu já falei, pode deixar aqui nos comentários ou alguma outra pergunta. Deixa eu dar oi aqui para a Jéssica, minha prima. Pessoal que foi entrando aqui. Kelly avisou que está travando. Não sei se é aqui ou lá. Mas então, enquanto a gente canta essa música, vocês podem deixar seu pedido de oração. São tantos rostos em meio à multidão, são tantas vidas sem rumo ao meu redor. Quantos sorrisos não vejo mais, falta de amor e falta de paz. Que posso fazer? Vem me dizer. Sei que é preciso falar do teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda é tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar que tu és Senhor, um Deus de amor. Jesus, vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras para poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transformas todo ser. Vem fazer de mim um espelho teu. Vem fazer de mim um
um espelho de tua luz. Vem me dar palavras para poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transformas todo ser. Vem fazer de mim um espelho teu. Boa noite, Charles, meu primo, pessoal da Praia del Vino assistindo em peso aí. Marco Antônio pediu para colocar ele mesmo em orações para superar a ansiedade. Com certeza, vamos anotar aqui. Eu tive alguns pedidos de oração essa semana, no dia de hoje, ontem também. Eu vou pedir liberdade para vocês para colocar também em oração e que vocês também coloquem essas pessoas em suas orações. Então nós vamos orar especialmente hoje em favor do seu Humberto Rocha, a Delma, que pediu oração na semana passada, e vou colocá-la aqui também em oração. Vamos orar pela Fátima Cabral, também pelo seu Anísio Loretti, pelo Marco Antônio, essas pessoas estão com problemas de saúde. Vamos orar para que Deus, em sua imensa bondade e misericórdia, faça a sua vontade para a sua honra e para a sua glória, e que, se essa vontade for recuperar essas pessoas, que Ele atenda às nossas orações. A Gisele está pedindo oração pela Mariane, que perdeu o tio. Nós vamos orar também pelos enlutados, especialmente pela Mariane, ao Gisiel, que é um amigo meu lá de Joinville, que perdeu o pai no dia de hoje também, por conta de um AVC. Também vamos orar pela Ana Paula e pela sua família, que estão passando por um momento muito difícil. Uma tragédia aconteceu na sua família, sua neta acabou perdendo a vida por causa disso. Também o Gisiel, a Ana Paula e a Mariane, essas pessoas que perderam seus entes queridos. Também lembramos ainda a família Jean, né, que nos últimos dias também perderam um familiar. E também queremos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado na vida das pessoas da nossa congregação, especialmente pelo aniversário de algumas delas, né? Então nós vamos orar pelo Jonatas, pela Ana Maria e também pelo Otávio, menininho de 5 anos lá de Volta Redonda também, que é muito querido. Então, esses são os nossos pedidos. Então, assim como cada um está na sua casa, nós falamos com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos imensamente porque fomos alcançados pelo Teu Evangelho. A Tua palavra que traz vida chegou aos nossos corações. Através do anúncio da palavra, através do batismo, nós fomos tornados Teus filhos e podemos hoje confiar na Tua mão protetora e também na esperança da ressurreição eterna. Te pedimos, Senhor, que esteja ao lado daquelas pessoas que estão passando por dificuldades em suas casas. Essa pandemia, além de muita dor e sofrimento, trouxe muitas dificuldades financeiras para muitas pessoas. Te pedimos que esteja ao lado de cada uma delas, Senhor, e garanta que eles tenham o suficiente para se manter e também restaure a sua saúde. Te pedimos também, Senhor, que ores com carinho para aqueles nossos irmãos que estão passando por problemas de saúde, especialmente pelo Humberto, a Delma, a Fátima, o Anísio, o Marco Antônio. Tu sabes, Senhor, o que cada um desses teus filhos necessita. Alguns precisam de mais cuidados, outros de amparo e outros de alívio. E te pedimos, Senhor, que, se for da tua vontade e para a tua honra e para a tua glória, que esses nossos irmãos sejam também restaurados à sua saúde, que eles possam voltar à normalidade de suas vidas. E para isso, Senhor, também confiamos esses irmãos nas tuas mãos. E também confiamos na medicina, na ciência, que tu também, Senhor, deu inteligência ao homem para chegar também à solução de muitos problemas. Abençoe aos médicos que estão cuidando dessas pessoas, aos enfermeiros que estão trabalhando também na linha de frente, para ajudar e amparar a diminuir as dores desses nossos irmãos. Fortalece também, Senhor, aos familiares dessas pessoas,
para que eles possam servir de ajudadores e auxiliadores nesse momento, suportando junto com eles essas dores e tristezas. Te pedimos, Senhor, que envie o Teu Santo Espírito sobre aquelas pessoas que estão passando pelo luto nesse momento. Nós sabemos que o ser humano não foi criado para morrer, mas por causa do pecado que entrou no mundo, entrou também a morte. Mas nós também confiamos, Senhor, que a morte foi vencida por Cristo. E nós podemos confiar de que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. Te colocamos nas tuas mãos, Senhor, o Gesiel e a sua família, a Ana Paula e seus familiares e também a Mariane e a sua família, para que eles possam ser confortados pelo Teu Santo Espírito com a esperança de que um dia todos nós ressuscitaremos e poderemos nos reencontrar na vida eterna. Por isso, Senhor, nós te somos eternamente gratos, que mesmo em meio ao sofrimento nós podemos confiar em Ti e acharmos motivos para nos alegrarmos, pois o próprio apóstolo Paulo também diz que nenhum sofrimento neste mundo se compara com a maravilhosa graça que teremos na eternidade junto ao Teu lado. Por isso também, Senhor, te agradecemos por todas as pessoas que comemoraram aniversário nos últimos dias, especialmente ao Jonatas, Ana Maria e ao pequeno Otávio. Esteja ao lado desses irmãos também, Senhor, fortalecendo-os na fé verdadeira, guiando-os para que eles também vivam uma vida que agrada a Ti, reconhecendo todas as bênçãos que Tu, Senhor, derramas sobre eles e também sobre cada um de nós. Te confessamos, Senhor, que muitas vezes pecamos por pensamentos, palavras e ações, e te pedimos o Teu perdão, na esperança e confiança de que a morte de Cristo garante para nós o perdão de todos os nossos pecados. Através do batismo, fomos feitos novas criaturas. Ajuda-nos também a sempre lembrarmos desse ato em que Tu fez em nosso favor, esse ato de derramar o Teu Santo Espírito sobre nós, para que nós possamos crer e viver essa vida nesse mundo, orando, confiando e esperando na Tua graça. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e desde já te agradecemos, pois sabemos que Tu fará o que é melhor para nós, pois Tu sabes o que é bom, muito melhor do que nós achamos que deveria ser. Te pedimos, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Então, que todos fiquem com a graça de Deus. Esse momento devocional, eu estou fazendo ele de algumas formas diferentes, né? Algumas pessoas comentaram comigo sobre o batismo nas últimas semanas. A Kelly foi uma delas também que incentivou para fazer um momento devocional onde a gente também relembra um pouco sobre as doutrinas da nossa igreja, o que é muito importante também para nós, né? Às vezes a gente passa muito tempo sem lembrar e acaba esquecendo alguns detalhes ou mudando de pensamento de alguma forma, ou influência de outra pessoa. Então é bom a gente também voltarmos para a instrução. Então, se vocês têm alguma doutrina que vocês da igreja que vocês desejam também que seja abordada nas próximas semanas, pode também mandar mensagem, deixar aqui no chat para a gente poder também preparar um momento devocional e um momento de conversa também, né? Então, recebam todos a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Então, que todos vocês tenham um abençoado final de semana. Lembrando que aqui na Penha, neste final de semana, nós teremos culto normalmente às 9h30 da manhã. Todos são convidados a participar desse momento também, que também é o Dia dos Pais. Nós teremos, acredito, uma pequena e singela homenagem aos pais que estiverem presentes. Pedimos que aqueles que puderem avisem antes, né, até do sábado à noite, mandem uma mensagem avisando que virá, para a gente também ter um controle e não passarmos o número de pessoas que podem estar presentes, né? Nesse momento de pandemia, nós temos que seguir algumas regras também para nossa proteção. Então, todos de máscara, todos com muito álcool em gel nas mãos e também com muita esperança em Deus e também na sua bondade.
Também lembrando aos irmãos de Volta Redonda que nós teremos culto lá também presencial neste próximo domingo, dia 9, desculpa, às 18 horas. Então, nos vemos todos lá. Aos jovens da nossa congregação também, nós teremos amanhã às 8 horas uma reunião de jovens, onde a gente vai se reunir pela plataforma Google Meet. Se alguém também quiser participar, pode pedir para mim, que daí amanhã eu envio o link para participar, onde nós também vamos nos reunir, cantar algumas músicas e, de uma forma virtual, tentar nos mantermos juntos, unidos e sempre fortalecidos na fé em Jesus. Então, desejo a todos uma abençoada semana e até a próxima.